1S2, 2S2, 2, 2P6, 3S2, 3P6, 4. S2, 3D10. É disso que você, burocrata do conhecimento, se lembra quando você ouve o nome Linus Pauling, aquele diagrama das malditas aulas de química que você teve na primeira série do ensino médio, não é verdade? Mas afinal de contas, quem foi Linus Pauling? Linus Pauling foi uma das poucas pessoas do mundo que conseguiu ganhar 2 vezes o prêmio Nobel. Uma vez foi um prêmio Nobel de Química e a outra o prêmio Nobel da Paz. E não, ele não ganhou o prêmio Nobel por conta desse diagrama das malditas aulas de Química. Vamos contar aqui um pouquinho da história desse cara, né? Ele nasceu em Portland, nos Estados Unidos, em 1901. Era filho de um farmacêutico e muito provavelmente foi por isso que ele começou a ter os seus interesses aí no estudo da química desde a infância. Mas em 1910 o pai dele morreu e a mãe teve que se virar para conseguir cuidar das crianças, né? E ele passou, junto com a família, junto com a mãe, por muitos períodos aí complicados, principalmente em termos financeiros. Só por curiosidade, ele tinha uma tia chamada Stella Darling, que era muito famosa em Portland. Por quê? Porque era uma arrombadora de cofres. Ele vai para a escola, faz o seu colegial, o seu ensino médio, e ele não ganha o diploma de ensino médio pelo fato de que no último ano, que seria o 3º ano do ensino médio, para nós aqui, ele tinha que apresentar um trabalho sobre a história dos Estados Unidos. Só que ele conta a partir de uma narrativa que o professor discorda. E aí ele é reprovado em história e, portanto, ele não ganha o diploma de ensino médio. 45 anos depois, a escola resolve chamá-lo para entregar o diploma de ensino médio sobre a justificativa de que, eu acho que ele merece o diploma, afinal de contas ele ganhou 2 vezes o prêmio Nobel. Mas qual é a relevância de Linus Pauling para a ciência? E por que eu posso dizer que, sem sombra de dúvidas, ele está no top 5 de maiores cientistas do século XX, junto com Einstein, com Marie Curie, né? Por quê? Ora, o Pauling começa as primeiras investigações científicas usando as equações da mecânica quântica para investigar o comportamento de moléculas, o que na época não era uma coisa muito comum, porque as equações da mecânica quântica eram usadas para investigar partículas e, no máximo, um átomo, mas não uma molécula. O Pauling usa essas equações e toda uma sofisticação matemática, uma matemática bem carregada, e ele consegue deduzir a partir dessas expressões como que se estabelecem ligações químicas covalentes que vão formar as moléculas, né? E esse primeiro estudo faz com que ele seja considerado um pai da chamada química quântica, e é justamente esse estudo que vai dar origem ao famoso diagrama de Linus Pauling, que permite saber qual é a posição de um elemento na tabela periódica, linha, coluna, saber quantos elétrons tem na última camada e assim por diante. Além disso, o estudo da química quântica permitiu também descobrir qual é a probabilidade de um elemento se conectar com outro, porque até então essa ligação química era um estudo estritamente experimental. Você ia lá para o laboratório, fazia e via o que acontecia. O Pauling permitiu um estudo teórico e de previsão teórica sobre possíveis ligações químicas que ainda nem sequer haviam sido feitas em laboratório. Só que não para por aí. O Pauling resolve usar um método que foi criado por um cara chamado Lawrence Bragg, lá na Inglaterra, embora o Bragg seja australiano, né? Ele fez na Inglaterra o uso de um método de uso de raio-x para deduzir o formato de cristais, né? Cristais metálicos de sódio, potássio, né? Só que o Pauling aplica a difração de raio-x para estudar o formato de moléculas que tem um tal de carbono envolvido. Então ele começa a estudar umas moléculas chamadas de proteínas que tem carbono envolvido, entre outras moléculas que tem carbono envolvido, e aí ele começa a deduzir como é que o carbono elabora suas ligações, com que tipo de elemento, com que tipo de probabilidade essas ligações ocorrem, qual é o formato dessas ligações, e ele percebe que praticamente todas as moléculas que dão origem para a vida tem carbono envolvido, e aí ele é um precursor da chamada química orgânica. Sim, cara, o Pauling também criou a química orgânica. Além disso, ele também é considerado o pai da bioquímica, porque justamente esse estudo sobre as moléculas que envolvem o carbono que vão ser cruciais para se entender o tipo de interação que ocorre ali para que a gente tenha a vida como ela é. Nelson Rodrigues. Em 1953, Linus Pauling vai na Nature, que é um dos maiores periódicos da ciência, e publica um artigo que diz respeito a um ácido nucleico. O Pauling já sabia que havia uma estrutura química dentro do núcleo de uma célula que provavelmente seria a receita das divisões celulares. Usando o método de difração de raio-x, ele conseguiu deduzir como que seria o possível formato desse ácido nucleico, e ele publicou na Nature. Em 54 ele viaja para ganhar o prêmio Nobel, né, de Química, e ele passa pela Inglaterra, onde tinha um cara chamado James Watson. Se você gosta de ciência, você sabe de quem eu estou falando, né? O cara que coordena a equipe que vai descobrir o formato de dupla hélice do DNA.
E como que o Watson faz isso? Ele pega como referência o trabalho do Linus Pauling. Ele vai aperfeiçoando o método de difração de raio-x. Aliás, vamos aqui fazer a coisa certa, porque quem faz isso não é o James Watson e nem o Francis Crick. Aliás, o Francis Crick merece aqui um episódio da gente falando sobre ele, porque é um cara também fantástico, enfim. Mas existe uma mulher que é injustiçada na história da ciência, chamada Rosalind Franklin. Ela é a responsável por toda a investigação dos raios-x, né, das chapas, das fotografias de raio-x, que vão dar a conclusão de que o DNA tem aquele formato de dupla hélice. Ela não foi sequer mencionada no dia em que o James Watson e o Francis Crick vão receber o prêmio Nobel, mas ela é de suma importância. E ela se baseou no trabalho de Linus Pauling para conseguir deduzir o formato de dupla hélice. Muito provavelmente, se a equipe do Watson não tivesse chegado à conclusão da dupla hélice, o próprio Linus Pauling teria chegado a essa conclusão, já que essa era a linha de investigação dele na época. Então, ele poderia ter ganhado 3 vezes o prêmio Nobel. E um seria de química, um seria o da paz e um seria o de medicina, devido ao DNA. O Pauling foi chamado para participar do projeto Manhattan, que construiu lá a bomba atômica e era coordenado pelo Oppenheimer. E ele só não foi porque ele tinha uma treta lá com o Oppenheimer. Reza a lenda que eles eram amigos, Ele e o Oppenheimer se conheceram na faculdade, eram grandes amigos, mas o Oppenheimer deu aquela investida na esposa lá do Linus Pauling e parece que eles tretaram na época. Mas uma outra justificativa que o próprio Linus Pauling apresentou é que ele não concordava com o uso de armas. O Pauling sempre foi um pacifista, aliás, os dois, o casal, tanto o Linus Pauling quanto a esposa, eram famosos já nos Estados Unidos por participarem de eventos e de grupos que lutavam pela paz mundial. E foi justamente aí que Linus Pauling se envolve com uma diplomacia que tenta fazer um acordo dos Estados Unidos com a União Soviética de não agressão e de controle da produção de armas nucleares. Nos Estados Unidos, o Linus Pauling é super mal visto, Ele passou um bom tempo sendo perseguido pelo FBI. Aliás, não só o Linus Pauling, como o próprio Oppenheimer, que criou a bomba atômica, assim como outros grandes cientistas. O Einstein foi perseguido pelo FBI, o Nikola Tesla, que também merece um episódio aqui nesse canal, foi perseguido pelo FBI porque suspeitavam que esses cientistas eram agentes soviéticos infiltrados. Então achavam que, na verdade, o Pauling não queria nada de paz mundial. Ele queria, na verdade, era brecar o desenvolvimento dos Estados Unidos para que a União Soviética conseguisse ficar à frente. Claro, baita teoria da conspiração, nunca foi essa a intenção do Pauling, e é por isso que lá em 1962 ele ganha o prêmio Nobel, porque ele teve um papel fundamental nessa diplomacia de acordos de não agressão direta entre Estados Unidos e União Soviética. Então, se a Guerra Fria ficou fria, teve contribuição do Linus Pauling. Em 1994, Pauling morre, e com 93 anos, e uma das coisas que ele sempre defendeu foi o uso da vitamina C como forma de prevenir o câncer. Daí a história desse grande cientista e um dos nomes mais importantes da ciência, não só do século XX, mas de toda a história, por conta das suas contribuições para a química e para a biologia.